Bem, boa noite. É, Estamos começando mais uma entrevista, né, do Grupo Interlocuções Literárias, que é um projeto de entrevista do Grupo de Estudos e Pesquisas da História das Práticas da Saúde e das Doenças. Essa é a nossa segunda entrevista, e é com muita alegria que estamos recebendo como convidado o professor Ieda de Oliveira Paz, né. O bate-papo hoje terá como tema o livro Submissas Lágrimas de Mulher, né, o livro aqui da Conceição Evaristo. E na condução desse episódio, né, a gente vai ter Eudésia Nobre, né, que coordeno esse projeto, sou do Ceará, sou historiadora. Teremos Gleice Vieira, né, das Ciências Sociais, que é de Pernambuco, e teremos Liliane Viana, né? Liliane Viana também do Ceará, Liliane é da Letras, né? Já é mais próxima aí da área do professor Iê. E apresentando aqui nosso convidado, ele é associado 4, né, professor associado 4 da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele possui graduação em Letras pela Universidade Católica de Pernambuco, mestrado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, doutorado em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Alagoas, pós-doutorado em Literatura e Crítica Literária pela PUC Goiás, é docente do programa de pós-graduação, PROGEL, né, que é o programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira, literatura portuguesa. Atua principalmente na literatura e crítica literária, literatura de autoria feminina, literatura e semiótica, literatura de língua portuguesa. E o professor Iedo também é líder do grupo de pesquisa MILBA, né? Memória e Imaginário da Literatura Brasileira e Africana, da Universidade de Pernambuco. É líder do grupo de pesquisas de APO, é o Grupo de Estudo em Literatura de Autoria Feminina, e membro do grupo de pesquisas de escritoras em língua portuguesa. Então, de antemão, já agradeço a presença, vai ser um prazer ter essa conversa com o professor Iedro, essa noite, né? Abro aqui para as suas considerações iniciais, para a gente já começar a nossa conversa. Professor, fique à vontade. Eudésia, né, e todas presentes e todos, é uma alegria, né, estar aqui. Eu tive essa interlocução com a professora Rosélia, né, que falou comigo, que é também da minha universidade, que faz parte do grupo de vocês, não é? E me convidou e eu disse, tá certo, aceito, né? Vamos lá. E para mim é uma responsabilidade, eu acredito que a gente, quando vai falar sobre um autor ou sobre uma autora, a gente tem que ser muito, não digo fidedigno, mas o mais próximo possível, né? E que tenhamos muita clareza, né? E muita, como é que se diz, serenidade nas afirmações sobre, né? E principalmente sobre o texto literário, né? Então, isso é muito importante. E eu fico muito feliz em estar aqui com vocês e vir falar sobre Conceição Evaristo. E em 2017, eu convido Conceição Evaristo para vir para a Rural, e assim, né? Eu digo, não sei se ela vai vir. E ela acata, né, o convite, eu trago Conceição, ela chega acho que numa quinta-feira, e fica comigo até o sábado, vou levá-la no domingo ao aeroporto, e foi assim, um êxtase, né? Aquela mulher, aquela personagem ali, a gente dentro da universidade, né, os alunos sentados, ela sentada no banco e a gente ao redor, assim, uma griot, né, conversando com a gente, quer dizer, é muito importante, né, isso foi muito importante no evento MILBA, o MILBA de 2017, que já é um evento consolidado e tem como homônimo o meu grupo, como você falou, Eudésia, é o Memória e Imaginário nas literaturas brasileiras e africanas, e a gente possibilitou essa vinda da Conceição Evaristo para a nossa instituição, e foi uma maravilha, né?
E, assim, agradeço já de antemão a você, né, e a todas e todos presentes aqui pelo convite. Fico muito lisonjeado pelo acolhimento. Obrigada, professor, que coisa boa, né? Então, a gente está realmente com a pessoa que vai ter essa habilidade para falar sobre Conceição Evaristo. Então, nós teremos três blocos de perguntas, e eu vou passar agora, né, para a Gleice Vieira, que ela vai iniciar esse primeiro bloco de perguntas. Gleice, fique à vontade. Então, obrigada, Eudésia. Boa noite, né? Para a gente iniciar essa nossa conversa tão interessante de hoje, que eu acho que vai prometer aí, né, uma noite muito inesquecível para a gente, né? E a Conceição Evaristo, eu acho que não daria menos, né? Para todos nós. Então, eu queria começar com essa primeira pergunta, professor, né, sobre o título da obra, né? A gente sabe que no decorrer da história, né, o feminino ele tem sido muito associado ao silêncio, à obediência e à submissão, né? As mulheres em geral e as mulheres negras em particular, elas tiveram suas vozes silenciadas, submetidas à opressão machista e racista. E essas dores, né, as dores e sofrimentos que atravessam esses corpos femininos, né, corpos negros de mulheres, né, foram subsumidos e amordaçados juntamente com sonhos, com esperanças dessas mulheres. Então, Conceição Evaristo, elas nos apresenta vozes de mulheres negras, né, mulheres que sofrem e que choram, mas um choro de insubmissão. O que seriam essas insubmissas lágrimas de mulheres, que é o título de sua obra? Vamos lá, né? E eu vou pegar a própria obra dela e vou trazer aqui na página 97 do conto Lia Gabriel, né? É um diálogo em que a narradora, né, vai falar sobre as filhas e ela vai dizer mais ou menos, aliás, ela vai dizer as seguintes frases. As meninas, minhas gêmeas, eram somente 1 ano e meio mais velhas do que ele. Na impotência por não conseguir abrandar os sofrimentos do irmãozinho, elas choravam também infelizes. Elas e eu, em submissas lágrimas. E assim, acredito eu, né? Eu estou especulando, que o título do livro também tenha vindo, né, desse conto da Lia Gabriel. E como você bem introduziu, né, Gleiciane, aí sobre a questão desse silenciamento, né, das mulheres, e principalmente as mulheres negras, né? E até hoje a gente percebe isso na questão da distribuição editorial, né, a questão mercadológica das obras de mulheres negras para se chegar à universidade. Então essa logística ela ainda é muito deficitária. Eu possuo alguns livros de Rita Santana, de Lívia Natália, tudo da Bahia. E tão próximo, a gente tão próximo aqui, os alunos não têm acesso. Por quê? Porque não se vende aqui. Né? A própria questão das livrarias e tudo mais. Mas, voltando à questão, né, a gente lembra da Maria Firmina dos Reis e da Carolina Maria de Jesus. Né? Hoje, Maria Firmina dos Reis, né, e Carolina Maria de Jesus estão festejadas. Né? Agora, festejadas, mas para esses festejos acontecerem, há quanto tempo, né, há um silenciamento na obra dessas autoras? E eu falo sempre isso nas disciplinas de literatura de autoria feminina, na graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco e também no mestrado, né, o PROGEL, do qual faço parte, dando a disciplina literatura em autoria feminina. E, assim, os relatos, né, dos alunos e das alunas são os mesmos. Professor, eu vim conhecer, eu não conheci no ensino médio, eu não conheci na universidade, né? E a gente percebe esse silenciamento. Daí eu estou falando da questão de autoras, né? Então, mas falando agora da questão das personagens, né? E precisamente do Em Submissas Lágrimas de Mulheres, que essa edição aqui, eu não sei se é a sua, Gleiciane, é a segunda, né? E a primeira reimpressão
em comemoração aos 70 anos da Conceição Evaristo, né? É a segunda edição, a primeira reimpressão. O que é que a gente percebe, né, durante o percurso desses 13 contos, né? Essas mulheres aí, essas insubmissas, né? Essas insubmissas lágrimas são exatamente essas resistências e reexistências. Eu sempre falo essas duas palavras, né, para os alunos e alunas, mostrando que essa insubmissão ela vem na própria questão da luta, do lugar de fala, né? Dessa mulher negra, qual é o lugar de fala dessa mulher negra, com que propriedade, né? E mostrar, tem algumas perguntas aqui mais adiante, eu não vou entrar agora, porque eu vou revisitar essa fala da própria personagem, né? Da mulher, a mulher negra, né, nos contos de Conceição Evaristo. Então, essa voz que ecoa, ela vem exatamente para mostrar essa questão da sua própria emancipação, da sua resistência, essas lágrimas são de resistência, sabe, de luta, de garra, né? Apesar de, eu continuo lutando, eu sempre digo isso nas aulas, apesar de, eu continuo lutando. E acho que é essa mensagem que ela quer passar com o título, né, dessa insubmissão diante de um patriarcado aí que a gente observa, né, tanto dos homens negros quanto dos homens brancos, em, como é que se diz, abandonarem as suas mulheres, né, em diversas situações que a gente também vai discutir essa questão aqui, né, tem uma pergunta sobre esse tema. Então, para mim, eu acredito que na resistência, né, e na resistência, né, esse título vem aportar, ancorar essas ações, né, dessas mulheres, como eu percebo, né, na obra da Conceição Evaristo. Gostei muito nessa resistência e resistência. Eu acho Sim, que sim. muito forte para a gente guardar, né, e pensar nesse título. Vamos para a segunda pergunta. Obrigada, professor, por essa exposição. Agora, sobre a questão do estupro marital, né, que seria um tipo de violência que é a violência sexual no espaço conjugal, né, entre o marido e a esposa. O tema da violência contra a mulher, né, em suas diversas formas, né, como as violências física e sexual, elas são vivenciadas no âmbito doméstico e figuram em grande parte das histórias ouvidas e contadas no livro. Eu queria destacar aqui a história de Aramides Florença, né, que sofreu diversas violências, né, perpetradas pelo próprio parceiro íntimo e no delicado período gestacional, né, tendo sido, inclusive, vítima do estupro marital. Essa violência fecha ali com esse estupro marital. E Aramides, ela é abandonada pelo companheiro, né, com o seu próprio filho recém-nascido, né, devido ao ciúme e não aceitação, né, do compartilhamento da atenção e cuidados que até então era de exclusividade desse marido, né, e passaram a ser direcionados à criança, né, ainda na barriga da mãe. Com a gravidez de Aramides, né, inicia-se uma sucessão de violências, né, infligidas por seu companheiro de vida, que culminam no estupro e posterior abandono. Professor, como é que a gente pode compreender o tema do estupro marital sofrido por Aramides Florença, enquanto mulher negra, né, e a experiência do abandono, que muitas vezes é apontada como uma marca da sociabilidade afetiva entre as mulheres negras, né, ao ser deixada pelo marido violento com o seu filho recém-nascido? Pois é. E eu estava relendo esse conto, né? Agora já às 4 da tarde, e estava relendo, né? O livro ele abre exatamente com esse conto, trazendo essa imagética, né, de Conceição Evaristo, né, para mostrar um tema tão caro, né? É caro, né? Assim, porque a gente precisa observar que diante dos períodos estéticos da literatura,
teve um adultério, teve uma violência, mas assim, sempre muito en passant, né? A gente percebe que tudo bem, que eu sei que o contexto da época não permite, a temática não deve ser aprofundada tanto, tá? Mas acontece que na contemporaneidade a gente vivencia isso, né? E essas histórias, como a própria Conceição vai falar aqui no livro, para eu me aportar aqui, né? Eu preciso pegar um aporte da própria autora. Ela vai dizer que gosto de ouvir, abrindo o livro, primeira página. Gosto de ouvir, mas não sei se sou a hábil conselheira. Ouço muito da voz outra, faço a minha, as histórias também. E no quase gozo da escuta, seco os olhos, não os meus, mas de quem conta. E quando de mim uma lágrima se faz mais rápida do que o gesto de minha mão a correr sobre o meu próprio rosto, deixo o choro viver. E depois confesso a quem me conta que emocionada estou por uma história que nunca ouvi e nunca imaginei para nenhuma personagem encarnar. Engraçado, né? Que a gente lembra, eu vou ficar por aqui porque tem mais, mas a gente percebe aqui até uma interface da questão assim de que o próprio escritor, né, ele finge, né, e a gente lembra do Fernando lá na literatura portuguesa, chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, né? Mas voltando à Conceição, acredito, né, que dentro da como é que se diz, da teia, né, literária da evaristiana, né, a gente vai se deparar com tanta crueza, né? Ela, engraçado que a própria, e aí eu lembro do Felipe Leger, que vai falar do pacto autobiográfico. A gente não pode se distanciar tanto, né, dessa questão, mas aquele olhar, é um voyeur, eu não sei nem explicar se realmente é um voyeur, mas quando ela traz esse tema tão delicado e, como é que se diz, pertinente, principalmente nos dias de hoje, que as mulheres negras, né, cada vez mais assim, sendo cada vez mais devastadas em relação a essas investidas, né? Porque o que se publica estatisticamente, a gente percebe que há como é que se diz, uma grande distância do que realmente acontece e o que colocam, né, projetam. Mas se tem o tema em Aramides, principalmente em Submissas Lágrimas de Mulheres, a Conceição traz mostrando a crueza com detalhes, né? Eu digo que Conceição eu digo, você é bem cirúrgica, eu estava conversando com ela, ela fez, mas é a vida que faz a gente mostrar dessa forma, essa costura entre ficção e realidade, né? A gente não, assim, não pense que vai ser uma distância da luz, não. Ela não é tão distante assim, né? E como ela mesma diz aqui, que ela escuta e ela nem pensava que uma personagem fosse encarnar determinado ato, né? E essa como é que se diz, esse estupro que a Aramides, né, ela sofre, já vem abrindo o livro, e outra coisa que a gente observa, a anomia deste homem, ou seja, não tem nome, é o pai de Emildes Florença, né? Ou então é o pai do meu filho. Mas esse homem, assim você percebe a intenção, né? A intencionalidade do autor. E a contemporaneidade, né? Eu falava da modernidade, mas a contemporaneidade continua com essa estratégia para massificar mesmo, para massificar e para mostrar que isso é uma coisa, para homogeneizar mesmo, que não é um ou outro. Dentro, né, desse cenário de violência, eles são iguais, né? Não há diferenciações. O método é diferente, né? A estratégia é diferente, mas o artista, quando narra, ele vem trazendo e ele se utiliza dessa anomia que é para generalizar mesmo, sabe? E é intencional isso dentro do texto literário. E eu acredito que, eu digo que acredito, porque eu falava muito, eu acho,
né? Eu tirei, graças a Deus, eu tirei esse achismo de dentro da minha linguagem, mas eu defendo, né, acredito nessa questão tão cinematográfica, disse a Conceição, que a sua tessitura, Conceição, a gente começa a ler, a gente caminha, a gente entra na tela, a gente está ali, é tela, você tá vivenciando, é uma coisa muito próxima da gente que você faz. E esse pertencimento que a gente é capaz de agarrar a personagem e querer lutar com ela, né? E essas cenas de estupro, né, não só da Aramides, das outras que também sofrem, você fica indignado e você quer adentrar dentro dessa malha, né, literária. Acredito que acho que é por aí, sabe, Gleiciane, sobre essa questão desse estupro marital, né, que você me perguntou, né, e esse cunho afetivo, né, que há dentro da narrativa e que Conceição tão bem trabalha, né, nesse emaranhado, né, de temáticas, né? Ai, muito obrigada. Gostei muito dessa questão da gente pensar, né, sobre homem sem nome, né? E isso se repete em outros contos também, né? O Sim. marido era o pai, e realmente é muito forte. Para finalizar esse primeiro bloco, né, eu vou trazer uma pergunta sobre essa questão que a gente vai falando, né, sempre no decorrer do próprio conto, de todos os contos, né, que é sobre o debate étnico e sobre o racismo, né. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu vou trazer um conto a princípio, mas acredito que a gente pode pensar na obra como um todo, né. Sim. No conto de Lia Gabriel, né, a gente se depara mais uma vez com o tema da violência de gênero, né, e através de cenas que evocam a prática da violência física, né. Especificamente, esse conto ele evidencia uma certa manutenção, né, entre aspas, da própria escravidão, né, perceptível através da descrição dos espaços das agressões sofridas por Lia e do instrumento utilizado por seu agressor, né? Os espaços para onde Lia é levada pelo marido para ser agredida, né? A área de serviço e também o quartinho de empregada, e o instrumento que ele utiliza, que é um cinto, que Lia também nomeia de chicote. Você poderia trazer uma reflexão sobre esse debate étnico de maneira geral, né? Não só, né, a partir desse trecho que eu trago do conto de Lia Gabriel, a partir desse conto, mas refletindo sobre essa questão tão importante, né, para a gente, que é sobre o racismo na obra que a própria Conceição traz em sua obra, né? Sim, exatamente. E existiu, recentemente eu estava dando aula e eu escutei um depoimento de relação, isso é comportamental, né? De um incômodo de uma determinada pessoa que chegou com o seu namorado e ela como é que se diz, negra, ele é muito branco, branquinho, 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 e ela disse que os olhares, assim, como é que se diz, não sei se de retaliação, ou então de espanto, né, da sociedade ali presente, naquele ambiente de restaurante, foi, assim, uma coisa que incomodou, né, incomodou um pouco, e ela fez, mas é isso, professor, ainda a gente, como é que se diz, sofre nessas questões de relacionamento, né, questão de pele, questão, né, étnico-racial, né, essas besteiras ainda, né, eu disse, não é besteira não, é uma coisa séria, né, muito séria, que a gente tem que lidar e não pode se descuidar, né? Voltando aqui para Conceição, esse conto eu achei muito, né, muito forte, né? Todos são fortes, mas alguns têm um tom a mais, né? Estão num tom a mais. Da Líbia Gabriel, quando você fala aí do instrumento de tortura, né? E como ela como é que se diz, torturada,
você parece estar sentindo, né? Você sente, como eu falei anteriormente, você entra no conto, você parece que está sentindo lá a chicotada, sabe? O instrumento de tortura, né? Que ele se utiliza. E aqui eu vou convocar também o outro livro dela, que eu gosto muito, que é que eu vou dizer uma coisa, eu acredito que seriam continuando o outro, Olhos d'Água, né, que eu tanto adoro esse livro, né? Eu digo que os dois grandes livros de Conceição, para mim, são eles, os dois. Então, eu gosto muito de trabalhar esses dois livros. Estou aqui com o novo dela, ainda não li, chegou, já tem 2 meses, o Canção para Ninar Menino Grande, né? Mas ainda não me debrucei, não. Mas voltando à questão do racismo e sobre esse debate, né? Ético-racial dentro da obra da Conceição Evaristo. É preciso, né? Eu digo sempre que eu digo sempre nas aulas, é preciso a gente estar trazendo esse assunto à baila, né, à tona, para que, através da literatura, a gente consiga ter um acesso. Eu digo assim, que a literatura ele nos permite acessar, porque é um texto que vem, é um texto eivado de, como é que se diz, recursos estilísticos, literários, né? E que, na forma de narrar de quem está narrando, atinge o próprio o receptor, né? O espectador que está ali observando, com muito mais intensidade, né? Um tema tão caro, né? Eu digo que é um tema muito caro, e nos espaços da universidade a gente precisa vir trazer esse debate sobre, até na trajetória da própria literatura, a gente vendo através dos períodos estéticos, a gente mostrar como isso vem, como isso, né, lá no Cortiço, né, lá no Mulato, como isso vem, né, e se reverbera aqui do desculpe, realismo e naturalismo, trazendo para se chegar. Eu tenho esse método na graduação, eu vou trazendo para a gente ficar discutindo isso em sala de aula de uma forma em que surgem as perguntas, não é, professor, naquela época o contexto era esse. Então, aquela questão de Monteiro Lobato, né? Tá, tia Anastácia, aquilo tudo, aquele contexto, mas a gente tem que iluminar, né, esse texto e mostrar que não é tão assim, né? Não é tão normalizado. Né? A gente não deve normalizar isso, e Conceição Evaristo traz esse tema, né, dentro da sua narrativa, né, essa narrativa evaristiana, que vai trazer esses dois assuntos, racismo e a questão desse debate étnico-racial, para que a gente reflita cada vez mais, né, sobre essa questão que é tão séria no nosso país, que se diz um país que não é racista, né, e que a gente vê a cada dia, né, isso sendo, como é que se diz, negado, porque nós somos um país racista, infelizmente, né, e acredito que a literatura é um meio em que a gente pode, né, se utilizar para trazer considerações, discussões em sala de aula. E eu sempre busco em Conceição Evaristo, e aqui em Pernambuco, principalmente, tem uma escritora, que é muito minha amiga, fez o prefácio do meu último livro, vai ser lançado sábado, Odailta Alves. Odailta Alves trabalha na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, esteve conosco, com Conceição Evaristo, né, em 2017, e acho que trocaram bastantes figurinhas, né, sobre as escritas. E é uma voz que se, como é que se diz, que se levanta, né, a gente diz, é uma voz que se ecoa aqui no Estado, e Conceição Evaristo, em nível nacional, traz essa questão que, assim, você Gleiciana é das ciências sociais, né?
Então, essa interface que a gente faz com as outras áreas, né, é importante, e eu creio que a literatura é uma mediadora disso também, né? Os textos literários, eles têm, como é que se diz, é, esse meio estratégico para a gente atingir, né, o nosso alunado, né, e a sociedade em geral, né? E é por aí, eu acredito, eu defendo, né, na obra de Conceição, esses cenários que ela coloca, né, tão bem, esses cenários tão bem postos em em categorias literárias, né, assim, da narrativa, para que a gente debata essa questão do racismo e das questões étnico-raciais, por aí, né? É muito, muito importante essa lembrança, né, de todo o tema que vai atravessar, acho que não só esse livro, mas toda a obra dela, né, essa denúncia ao racismo, essa denúncia do lugar da mulher negra, né, é realmente algo imprescindível e para outras áreas também, né, não só para quem está na literatura, para quem faz literatura, mas para mim também como socióloga, para historiadores, historiadoras, inclusive fui aluna da Rural, de Ciências Sociais, né? Ah, Como que já é. bom. Isso. Então, é um prazer também, né, estar falando com você. Sim, aí a gente percebe lá na obra dela, só para À dar um vontade. adendozinho aqui, só para ilustrar, em Olhos d'Água tem aquele conto, o conto que eu sempre leio, que é Maria, pronto, o povo chora, o povo, os alunos ficam assim, as alunas tudo chorando, o que foi? Assim, como o senhor falou aí, né, a forma de interpretar, e assim, a temática, professor, é muito triste, nossa, é pesado, viu? Tenso, eles dizem, né? Por quê? Porque percebem na hora, né? Aí eu digo assim, será que uma mulher branca passaria por isso? E aí, me diga. Aí a gente começa um debate mostrando essa questão, né? Do racismo, e isso dura a aula toda e é muito, como é que se diz, é de muita reflexão o tema. Né? Mas é isso. Muito bom, até uma outra obra aí, né, para um próximo convite, a gente já, né, já pode Sim, ficar sim, na mira. sim, sim. Obrigada, professor, por esse bloco aí de perguntas. Para mim foi um prazer enorme ouvi-lo. E agora Obrigado. eu vou pedir para a Liliane, né, conduzir o próximo bloco também com 3 perguntas, né? E com 3 ou mais perguntas, a gente vai ver agora. E é isso, passo a palavra para a Liliane. Obrigada, Gleice. Professor, o que eu posso dizer é que só nesse bloco eu já anotei 1001 coisas aqui. Aí eu sempre falo para os meus alunos que a gente aprende muito mais escutando, né, realmente os nossos pares, do que realmente dentro de 4 paredes. Então, muitas vezes, eu dou até o meu exemplo, as minhas maiores pesquisas vão surgindo justamente em eventos, quando eu vejo escritores, quando eu vejo pesquisador como você trazendo essas falas. E eu posso dizer, quando eu fui ler a obra de Conceição, e a gente já até falou do conto da Aramides, né? E Sim, automaticamente ela vai trazer aqui um conto bem pesado. E eu vou falar com sinceridade. Eu li esse primeiro conto numa rodoviária e me deu vontade de chorar. Eu só não chorei realmente porque tinha muita gente perto de mim. Mas é um conto pesado. Mas a minha primeira pergunta é justamente o que me chamou a atenção. E o que me chama muita atenção é justamente essa parte da narradora, certo? Quando eu vou trabalhar justamente essa parte do narrador e principalmente a narradora, e eu vejo um elo entre essas histórias, é essa narradora. Então, a minha pergunta é sobre ela. Certo? Então, na nossa visão, né, um grande diferencial na narrativa da Conceição está nessa narradora personagem. Ela vai se colocar como uma catalogadora de histórias, assim como um ouvinte dessas 13 mulheres. Então, eu gostaria que o senhor realmente comentasse sobre a voz dessa narradora e a importância para essa voz para as narrativas desses corpos e histórias, certo? exatamente, né?
é uma narradora vigorosa, né? E, assim, narradora personagem, se você observar, eu ainda dou uma categoria, ao meu ver, que ela é uma intrusa, né? Porque, assim, se você observar, intrusa na forma de narrar, não estou dizendo que é dentro da história, né? Ela observa, fala, é detalhista, né? E é vigorosa, questionadora, né? Ao mesmo tempo, ela também se transforma a gente diz, numa griot, né? É uma contadora de histórias, não é forte, né? E quando Conceição faz isso, né, ela traz para a gente a questão da ancestralidade, porque essa griot, né, que a gente sabe que em África as contadoras, né, de história, né, do que chega para a gente, porque as histórias contadas em África vai passando de pai, de mãe para filha, de filho, e são orais, né? A oralidade impera em África, e quem vai colhendo, né, fazendo essa recolha desses textos, de repente, como é que se diz? Não seja tão. A palavrinha agora faltou, mas não seja tão fidedigno ao que foi dito mesmo. Quem me garante, né? Porque pode acontecer ali, tem uma palavra ali que ele não colocou, até uma situação ou algo que fugiu, né? Mas essa questão da narradora é uma narradora forte, né? E eu volto aqui a falar da questão desse pacto que há entre Conceição e essa narradora, né? Porque nas coxias das narrativas a gente percebe que há um pouquinho de tinta de vida do, do escritor, da escritora, né? Passa um pouquinho de tinta. Não, não se consegue, né? Você não consegue ficar tão isento, né? Aí alguém faz assim, mas será que existe imparcialidade ou parcialidade nessa narradora? Eu fiz, depende do ângulo que você está olhando, depende de como você entende, né, essa mensagem que essa narradora vem trazendo, o que é que ela fortalece, o que é que ela onde é que ela é incisiva, onde é que ela sempre bate, está sempre naquele martelo ali, né, batendo na escrita, né, nessa tessitura, né, literária. Mas e ela tem um papel, né, assim, na categoria analítica literária, né, o narrador tem um papel excepcional, né, na obra de conduzir, né, é uma condutora aqui de histórias de vida, e você percebe que essa narradora ela convoca outros contos. Ela começa um conto dizendo: estou me lembrando agora da história de Da Luz, de Aramides. Ela revisita. Aí eu lembrei do Machado, lembra do Machado lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai, meu caro leitor, né, para lá e para cá, assim, da forma que eu estou falando, só na questão de fazer um feedback, um flashback, né? Mas ela revisita os outros contos, trazendo assim também, relembrando, e isso é o quê? É relembrando para o leitor que Da Luz, Aramides, Mirtes, Adélia, essas mulheres, elas estão aqui na narrativa, também junto com Líbia, entendeu? Ou seja, ela está sempre revisitando e trazendo, né, a história das outras, que também são semelhantes, histórias semelhantes dentro da própria obra. Eu acho interessante, porque ela anda dentro da obra assim, em círculo, né? E traz as histórias que ela já contou, mas ela faz questão de, como é que se diz, de fortalecer, né? Para não esquecer que a história de Líbia também é a história de Da Luz, né? Acho muito interessante isso. Achei muito bom, muito, muito potente a narradora, né?
Verdade. Eu acho que foi foi o inicial que me tocou, foi justamente essa narradora, porque eu vejo que ela vai ser esse elo entre todas essas 13 vozes, e ela sempre vai revisitar, né, essas vozes. Então, a gente vê a irmandade, a gente vê a sororidade, né? E quando você traz a Conceição e diz que há uma aproximação, quem sabe, dela com essa narradora, eu também percebi. Claro que a gente não vai dizer que é ela, né? Porque até mesmo em entrevistas ela mesmo disse que seria praticamente a pergunta que todo mundo faz, se é ela ali, né? Naquelas histórias. E ela diz que é e não é, porque pode ser dela, como também de suas ancestrais. Então, quando você coloca a Conceição como uma griot, eu realmente vejo ela como uma contadora de histórias. E quando a gente busca esse lado da literatura africana e da cultura africana, eu acho que a característica principal é o poder da palavra, né? Então, é esse poder que a palavra da Conceição tem. Então, a partir desse poder é que eu faço a minha segunda pergunta, que é justamente sobre essas violências, né, que os contos realmente vai trazer. Então, observando as histórias dessas mulheres, a gente percebe que as violências em corpos negros femininos vão aparecer em grande parte realmente dos contos. Então, a gente vai ter desde violências psicológicas até violências físicas, né, que vão machucar e até criar marcas profundas em toda a vida dessas mulheres. Então, eu cito aqui, por exemplo, o conto da Aramides, que já foi muito bem comentado, o conto da Lia Gabriel, que a gente também ainda vai comentar um pouco sobre ele, e da Isaltina Campo Belo. Então, no que é que você vai destacar sobre os episódios dessas violências sofridas por tais mulheres em relação à objetificação do corpo da mulher negra? A questão da a violência, né, que Conceição traz, né, através da voz narradora, né, dessa narradora que traz, abrindo o livro, né, dessas 13 vozes, e eu acho interessante essa simbologia do 13, né, que ela utilizou, né, porque é um número cabalístico, né, também, né, o 7, o 13, né, esses números que são bem... eu trabalho imaginário e memória, né, assim, quando eu vou trabalhar o imaginário, então a gente também trabalha a questão do próprio simbólico, né, eu gosto muito de trabalhar nas dissertações com os meus alunos, a gente dá uma observada nessa questão do simbólico, que Conceição traz, né, traz isso dentro dos livros, assim, das obras dela, muito forte, principalmente em Submissas Lágrimas de Mulheres. Mas, aí eu volto a Olhos d'Água, né, fazer aqui o coleguinha de Submissas, onde ela traz também muita cena, né, esses corpos que são dilacerados, né, e ela traz o cotidiano dos grotões de miséria, né, nos morros, nas favelas, né, e tem um conto que é Zaida esqueceu de guardar os brinquedos, você lembra? Está aqui, né, no Olhos d'Água. Isso, Zaida esqueceu de guardar os brinquedos, que eu confiro sempre, mas o título é esse. E é assim, sabe, esses corpos que são dilacerados, né, dentro dessa violência, mas trazendo para Insubmissas, né, dentro do conto como é que se diz, da Aramides Florença, a gente percebe, né, a crueza, como eu falei para você, né, a abertura do livro trazendo essa cena, né, que a gente fica impactado, eu fico impactado, né, com Maria em Olhos d'Água e com o de Aramides, né, aqui em Submissas, o de Lia Gabriel, né, que vai trazer, e outra coisa que ela traz dentro desse conto, a questão do filho do Máximo, Gabriel, né? Engraçado que Gabriel é o nome de anjo, né? E ela utiliza isso para a mãe e para o filho, né?
Lia Gabriel, eu fiquei já analisando essa questão, né, da intencionalidade dela, né, de trazer o nome do filho na mãe também, né? É como não sei se é uma forma de se redimir, não sei se é uma forma de como é que a gente pode dizer, de comiseração, acho que a palavra não é nem essa, mas de dor, né, de ficar tão condoída diante do cenário em que ela é colocada pelo marido, né, que ele faz com ela, né, a Lia. E Isaltina Campo Belo. Isaltina Campo Belo é um ponto bem peculiar, né? É um ponto que a gente observa outras questões também, que dentro das perguntas eu fiquei observando assim, de eita, não veio, não foi, porque dentro da própria escritura de Conceição a gente percebe a questão da homossexualidade feminina, né, que é trazida à baila também na Luamanda, né, Luamanda aqui na como é que se diz? Olhos d'Água. Aqui, né, Isaltina também, que vai trazer essa questão, né? Mas, voltando ao que você me perguntou, é isso aí, né? Eu, acredito, eu vejo na obra evaristiana a forma de narrar dessa narradora, né? E potencializa, né, dentro do seu discurso, né, e esse sujeito literário ele vai trazer com crueza, ele não vai poupar a questão dos detalhes, ele vai, assim, é como se tivesse a cena ao vivo e em cores, né, e, do cotidiano, e ela plasma isso e traz, né, essa questão da violência nesses três, não só nesses três contos, em outros também, mostrando que é o cotidiano, como é que a realidade que existe plasmada para a ficção, mas dessa forma impactante dentro da linguagem literária, dentro dos recursos estilísticos, na forma de narrar e dos detalhes, né? Como ela faz esse aparato todo com muito cuidado, né? Conceição, ela tem como é que se diz, um preciosismo em relação aos detalhes, mas que esse preciosismo não chega como é que os críticos dizem que ofusca a beleza do texto. Não ofusca, não. É com essa riqueza e com essa crueza, né, no caso, a riqueza de detalhes que ela traz, a questão da violência sofrida por essas mulheres, que vai fazer o texto ficar mais potente ainda, né, evidenciando, né, a questão dessa violência. Acredito que é por aí, né, que a gente discute, né, essa questão da violência. Interessante quando você traz também o livro Olhos d'Água, e eu também gosto de trabalhar com essa parte da nomenclatura, dos números, né? Eu observo muito isso, então observei o número 13, observei em relação aos títulos, porque Olhos d'Água e Submissa Lágrimas de Mulheres, né? Então ela trabalha muito com esse aspecto realmente da lágrima da mulher negra, da realidade em si. E falar em realidade, o termo escrevivência, que ela tanto traz também, né, que é escrever a partir dessas vivências. Então, são vivências pesadas? São, mas são realidades. E são a partir dessas realidades que a gente precisa realmente discutir, né? E para a gente trazer aqui a nossa terceira pergunta, eu trago uma pergunta que também, para mim, é muito cara, que é em relação à maternidade, né? Que, para nós, mulher, eu falo cara em relação ao feminino, né? Em relação ao patriarcado, que para você ser uma mulher completa, você tem que ser mãe, você tem que casar, e se você não procriar, então automaticamente isso é uma cobrança que a sociedade vai pegando para a mulher. Então a pergunta é em relação a uma dessas temáticas, né, que é o da maternidade. Então, a gente vai perceber que são mulheres, mães negras, que tanto vão se dedicar aos filhos, protegendo essas crianças, como também tem aquelas mães que também vão renegar os filhos, né? E aí, eu cito até os contos da Natalina Soledad e da Saura Benevides Amarantino, né?
Então, a gente pode perceber algumas interpretações em relação a essas mães sobre o aspecto da não romantização da maternidade. Então, eu gostaria que você pudesse nos dar a sua visão sobre essa não romantização, né? Sobre essa maternidade que é tão cobrada também para o feminino. Eu vou pegar um gancho aqui, porque eu escrevi o meu primeiro livro de contos, chama-se Ofertório de Heresias. E nesse Ofertório de Heresias, eu coloquei um conto dizendo o seguinte, começa a primeira frase, e minha amiga ficou assim, chateada e com raiva. Eu digo que Verônica não teve o privilégio da maternidade. Começa assim, ponto. Ela fez, quem foi que disse que eu quero parir menino ou menina? Meu amor, eu não vou ser mãe. Discordo com você, com o seu narrador. Não concordo. Aí eu lembrei quando eu vi essa pergunta, quando você me fez essa pergunta, exatamente dessa não romantização, né? E principalmente no cenário da mulher negra, né? Porque a escolha, e você falou muito bem, a mulher casa e a primeira cobrança, os filhos, cadê o menino chega quando, né? Vocês vão encomendar quando? O filho, né, ou a filha. Tá. Mas essa não romantização, ela perpassa pela questão de subsistência, de um planejamento estratégico, né, que a gente sabe, né? Eu escutei de uma aluna que me disse assim, professor, eu vou usar aquela palavra, aquela expressão bem piegas, meu corpo, minhas regras, tá? Então, eu não quero ter filhos, e nem por isso eu vou ser uma mulher menos ou mais, porque não fui mãe, não tive o dom da maternidade, e não é por isso que eu vou ser diminuída diante da sociedade. E, assim, adoro crianças, gosto bastante, mas essa questão, para mim, eu não me percebo, né? E dentro da narrativa, né, da Conceição Evaristo, principalmente na Natalina Soledad e de Saura Benevides Amarantino, você percebe que a Natalina ela tem o nome, né, que isso vai influenciar bastante, né, na forma de existir dela. Ela ser chamada de Trossolé Malvina, né, Silveira, e ela muda para Natalina Soledad. E como é que se diz? A negação também de Saura, né? Benevides Amarantino, né? Dentro da sua questão da filha, né? Acho que é a caçula, né? É a caçula, se não me falha a memória. Que ela renega, né? Ou seja, ela renega a pequenininha, a mais nova, né? E dá voz e dá preferência, dá todas as honras para a filha e o filho, né? Como é que se diz? A questão dessa não romantização é a mulher ter o poder de escolha, né? A mulher negra, né? No caso aqui em questão, a gente está conversando sobre as personagens da Conceição Evaristo, e essa mulher negra ela tem todo como é que se diz, o aparato, né, que a vida lhe dá, né, diante das vicissitudes, né, dessas cruezas, né, de enfrentar ser mãe solo, porque os maridos abandonam e ela vai, como é que se diz, sobreviver, subsistir na sua trajetória, sendo mãe e sendo pai, né? E de mostrar que é lindo ser mãe, a barriga fica linda, não, a barriga tem estrias, eu vou ter pressão alta, vai acontecer isso, ou seja, essa não romantização perpassa também por aí. E a questão da acessibilidade aos serviços, como é que se diz, primários da maternidade, assim, de ser acompanhada, e muitas vezes elas não conseguem porque têm um emprego e não conseguem sair, não tem folga. Tudo isso é um contexto, né, em que estão inseridas.
Então, essa normatização, ela também passa, aliás, ela passa por aí, né? Dessa questão, desses entraves, né? Dessas vicissitudes dentro do, como é que se diz, universo, né? Da maternidade. Eu tenho uma aluna que está trabalhando na maternidade em Conceição Evaristo, né? Ela está trabalhando exatamente esse tema dentro da obra, de uma obra que eu, assim, não recebi com tanto entusiasmo. Não sei se você recebeu, este, né? Histórias de Leves Enganos e Parecências. Ela trabalha exatamente esse livro aqui. Isso. Foi um livro que eu não, assim, não me tocou muito, né? Porque a questão do insólito, do maravilhoso, mais do insólito. E eu não percebi muito isso na obra, não. Não vi, não, isso não. Mas é isso aí, né? Não existe unanimidade. Eu também tenho uma aluna que também está trabalhando maternidade em 2 contos de Olhos d'Água, Sim. e é realmente isso. Então, não é só você olhar para a mulher e ter essa concepção que ela vai gerar, e sim o entorno dela. Até mesmo porque, quando a gente fala de maternidade, a gente também tem que pensar que, se você falar da maternidade negra nesses contos, as mulheres ficam sozinhas, né? Então, tem que dar conta da casa, tem que dar conta do filho, e até hoje, infelizmente, o patriarcado ainda nos fecha, que eu sempre costumo dizer para os meus alunos, o aspecto da casa ainda é feminino. Então, quando se pensa em casa, se pensa que a mulher realmente vai cuidar da casa, se pensa que a mãe vai cuidar daquele filho, né? Então, quando se separa, o filho fica com a mãe. Então, quando estão juntos, o pai não tem tanta propriedade em relação ao filho. Então, esse lado do cuidar, realmente, ainda é muito feminino e é muito fechado. E o importante, quando você traz, é esse entorno. Não é só você realmente engravidar, né? Não é só você botar o filho no mundo. É você ter, pelo menos, essa ajuda básica relacionada a essa gravidez. E muitas vezes a gente sabe que a realidade não é essa. E principalmente mulheres negras, né? Mulheres negras e pobres. Então a gente também tem que pensar nisso. Professor, eu gostaria de agradecer muito por esse segundo bloco. Eu aprendi muito, já anotei muita coisa aqui. Quem sabe em outro momento a gente consegue fazer outras perguntas. Obrigada. Nada. Bem, eu estava aqui observando o diálogo, o quanto que a gente aprende, né, sobre, enfim, né, são várias as temáticas que a gente pode, a partir do debate, né, puxar para a discussão. Mas, assim, pelo andar da nossa hora, eu vou fazer mais uma pergunta que é interessante para a gente, e a gente fecha aqui o nosso momento, o nosso diálogo, que foi muito prazeroso nessa noite. Então, assim, né, a pergunta que eu vou fazer, que eu trago aqui, né, eu acho que ela é pertinente para a gente fechar aqui, é relativa à memória, né? Então, a obra da Conceição Evaristo, ela é pautada pelas memórias, né, de mulheres negras que fazem o trabalho de recordar, e essa recordação, né, de momentos de suas vidas, que foram momentos de sofrimentos causados tanto por agressões físicas quanto psicológicas, né, e se fez presente, deixou marcas, né, essas memórias, elas marcam, né? Então, elas ficaram guardadas nos silêncios da memória. E esse trabalho de recordar pressupõe essa imersão nessas memórias de sofrimentos, de traumas. No entanto, falar sobre esses acontecimentos pode se apresentar para muitas dessas pessoas, né, uma oportunidade de, aí, aspas aí, prestar contas com esse passado de dor, de mágoa, de sofrimento, de traumas, né, para que possam, de certa forma, minimizar o peso dessa memória. Então, considerando essas questões, né, relativas à memória, para você, até que ponto a Conceição Evaristo ela contribui para que muitas mulheres leitoras, né, que passaram por problemas semelhantes, possam ressignificar alguns desses aspectos de suas vidas, né, referentes a esses passados
de sofrimento e de trauma. Ótimo esse tema, né? Uma vez eu estava conversando com uma professora que esteve aqui faz tempo, a professora Jane Tutiquian. Jane Tutiquian é da URGS, né? A Federal do Rio Grande do Sul, e ela falou, Iedo, a memória é um grande tema, né? Ela hoje acho que é vice-reitora da URGS. E aí eu fiquei pensando assim, você acha legal trabalhar com a memória? Eu estava querendo abrir estava nascendo ainda a história do Milba, Memória e Imaginário nas literaturas brasileiras e africanas, uma coisa bem embrionária, né, ainda. Eu nem sabia, não tinha nem projeto, mas eu disse, eu penso, né? Ela fez, não pense não, presentifique isso, materialize isso, faça um grupo de pesquisa mesmo, faça, quer dizer, a gente precisa de um impulso. E é nesse impulso, né, que eu vou responder essa pergunta. Quando Conceição lança esse livro aqui, né, Becos da Memória, né, ela que retifica, né, qual é o projeto estético dela, literário, né, de trazer esse tema à baila. E quando você falou aí de ressignificar, adorei quando você falou, porque é essa ressignificação dessa mulher, dessa história. Ou seja, as personagens que Conceição Evaristo traz, né, através da crueza, do que elas sofrem, das violências, e dessa questão de identificação e de empatia com que essa mulher leitora negra vai ver, eu digo, meu Deus, minha história está sendo posta aí. Eu estou me vendo, eu estou desnudada nesses contos, não é? Quer dizer, é uma atitude de empatia, né? De empoderamento, ou seja, a literatura também tem, principalmente a literatura de Conceição Evaristo, ela tem como é que se diz, um papel de engajamento e de trazer, sabe, esse encorajamento para essas mulheres negras, de mostrar que é possível. Né? Teve um conto aí, eu esqueci agora o nome, que ela cria os filhos e bota o nome da loja, tudo tem conserto. Olha o nome da loja. Isso não é intencional, né? Ou seja, é intencional, né? A própria narradora traz aquilo ali, né? Ou seja, a personagem está ali, e olha só o nome da loja, tudo tem conserto. Ou seja, na vida dá para a gente se ajeitar, vai se ajeitando. Ou seja, essa mulher, ela é porta-voz de dores humanas, eu sempre digo isso, é aquela porta-voz que traz, né, como é que se diz, esse renascimento para que essas mulheres se espelhem, né, dentro dessas histórias que são desfiladas, né, na cena evaristiana aí, narrativa. Eu acho maravilhoso o texto da Conceição Evaristo, né, é denso, do povo. Tem uma corrente que diz que literatura não é engajamento, eu não sou dessa. É sim, eu acredito sim no poder do engajamento da arte literária, não só da literatura, mas da arte em si, né, que transforma vidas, né, e essas mulheres negras precisam ver, né, as suas histórias sendo mostradas, contadas, né, até para se encorajarem mais, né, e não serem submissas, e sim insubmissas. Né? Eu queria mostrar para vocês, eu não sei se vocês têm, este livro aqui tem um capítulo meu aqui, ele circula muito em Minas Gerais, é da editora Ideia. Fiquei muito feliz com esse texto, porque Conceição Evaristo estava na UFMG, no Mulheres em Letras, que eu participei, e ela entra na sala com quem? Com Constância Duarte e com Eduardo Duarte. Eu lá na mesa com minha amiga fiz... Aí a minha amiga fez, tu tá vendo quem é que está entrando ali? A gente vai correr daqui, porque a gente vai falar o que a gente falar, e esse povo não gostar. Eu já estou me tremendo aqui, quer dizer, para você ver, né, pesquisadores que pesquisam a obra, e o texto que eu apresentei lá, o Eduardo de Assis e Constância pediram para colocar nesse livro. Né? Tem esse outro aqui, que é Diáspora, Memória e Resistência. Esse livro, acredito que ele não chega aqui. Também tem um texto meu aqui dentro, um capítulo meu aqui, nesse livro. É muito eixo ali, Minas Gerais, né? Muito bom.
Eu não sei se vocês... Esse é mais fácil, que foi da exposição, creio, do Itaú, que é amarelinho. Eu comprei ele e tem ele em PDF. Né? Eu posso procurar para depois disponibilizar para a Eudésia, para passar para a Liliane, para a Gleiciane, para a Ana, tá ok? E para os demais também. Ótimo, maravilha. A gente vai ficar muito grata, né, se você puder fazer isso por nós. Então, assim, você falou uma coisa muito interessante, né, porta-voz das dores humanas. Não foi à toa que a última pergunta disse muito sobre essa questão da memória, né, e fechar com essa frase, assim, foi muito bacana. Então, assim, muito obrigada, professor Ieda. A gente quer aqui agradecer pela conversa. Foi uma conversa muito agradável, né? Espero que em outras oportunidades a gente possa novamente conversar assim de uma forma tão agradável. E assim, teríamos muitas outras perguntas, mas o nosso tempo ele é curto. E, assim, agradeço demais em nome do grupo e deixo aqui aberto para suas considerações finais. Eu que agradeço a vocês. Foi um papo muito bom, né? A literatura, ela faz a gente, como se diz, né? O prazer lúdico, né, do texto literário, a questão da função social dessa literatura que engaja e que aproxima, né, as pessoas. Então, hoje eu conheci Liliane, conheci Gleiciane, você já conhecia Ana, né? E, assim, eu fico muito contente, porque são outras, como é que se diz, parcerias, né? Contem comigo, eu estou na Rural, sou do Departamento de Letras, né? Professor da área de literatura, né? Vou deixar, pode passar meu telefone para Liliane, para Gleiciane e Ana, viu? Para que a gente, de repente, faz uma parceria, vai fazer um evento no Ceará. Eu não conheço a UES, eu conheço a UFC. Eu fui para o evento do Singeli, o segundo Singeli, eu participei, né, com a Sayonara Sidraque, que é filha da saudosa que faleceu, o nome dela, meu Deus, é de Jane, é de Leus ou é de Jane, esqueci o nome da... Edilene. Edilene, isso. E aí fiquei apaixonado pelo evento, né, e é isso aí, vamos fazer parcerias, vamos fazer eventos, então. Eu adoro fazer. Obrigada, professor, e agradecendo aqui as colegas Liliane e Gleiciane, né, pela parceria. Obrigada, gente. Tchau, até Obrigada. mais. Prazer enorme. Tchau, tchau.